Manchester United tem interesse no volante Angelo Stiller do Stuttgart da Alemanha, Barcelona está na disputa pelo jovem zagueiro Luis Benedetti do Palmeiras, Douglas Luiz é anunciado pelo Nottingham Forest e está de volta à Premier League, Atlético Mineiro apresenta proposta pelo lateral direito Pablo Maffeo, Fenerbahçe entra de vez na disputa pelo atacante Antony do Manchester United e avalia a proposta que pode convencer o time inglês. Vamos falar também de Christian Eriksen, que foi oferecido ao Grêmio e muito mais. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e como de costume, já fortalece com seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Sem mais delongas então, bora logo pro vídeo de hoje. E bora começar falando de transferência confirmada. O Grêmio anunciou de forma oficial o volante Eric Noriega, de 23 anos, onde o peruano assinou até o fim de 2028. Ele chega do Alianza Lima do Peru por cerca de 1,7 milhão de euros por 80% dos direitos econômicos. Já o Fortaleza confirmou a contratação do meia brasileiro Pablo Roberto, de 25 anos. Ele assinou até o fim de 2028 e deixa o Casa Pia de Portugal por 1 milhão de euros, isso por 60% dos direitos econômicos do jogador. E agora pela manhã o Cruzeiro confirmou de forma oficial a contratação do atacante colombiano Luis Sinisterra, de 26 anos, que chega emprestado por uma temporada junto ao Bournemouth. A cedência prevê uma taxa de 2,3 milhões de euros e ainda uma cláusula de opção de compra em mais 11,5 milhões de euros. Saindo do Brasil, vamos agora para a Argentina, onde o Vélez Sarsfield confirmou a contratação do meio-atacante Manuel Lanzini, de 32 anos. O argentino assinou até o fim do ano que vem e chega sem custos, proveniente do River Plate, também da Argentina. Do futebol sul-americano, vamos agora para a Europa, onde o PSV Eindhoven, lá da Holanda, confirmou a contratação do meio-atacante alemão Paul Warner, que tem apenas 19 anos. O jovem deixa o Bayern de Munique da Alemanha a um custo de 15 milhões de euros. Michael Zetterer é reforço do Eintracht Frankfurt da Alemanha. O goleiro alemão de 30 anos assinou por 4 temporadas e deixa o Werder Bremen, também da Alemanha, a um custo de 5 milhões de euros. Já o Bayer Leverkusen anunciou a contratação do zagueiro francês Loic Badé, de 25 anos. Ele firmou um contrato de 5 temporadas e chega do Sevilha da Espanha a um custo de 25 milhões de euros. O zagueiro argentino Mariano Troilo, de 22 anos, assinou até o meio de 2030 com o Parma da Itália. O jovem chega do Belgrano da Argentina a um custo de 7,2 milhões de euros. Ainda na Itália, o Lecce confirmou a contratação do zagueiro alemão Jamil Siebert, que tem 23 anos. O contrato é válido até o meio de 2030 e ele chega do Fortuna Düsseldorf da Alemanha a um custo de 4 milhões e meio de euros. O Hellas Verona da Itália contratou o zagueiro dinamarquês Victor Nelson, que tem 26 anos e chega emprestado por uma temporada com taxa de 650 mil euros, proveniente do Galatasaray da Turquia. Após isso, o vínculo prevê uma opção de compra. O Real Oviedo da Espanha anunciou a contratação do atacante croata Josip Brekalo, de 27 anos. Ele chega sem custos, proveniente da Fiorentina e assina por 2 temporadas com o time espanhol. Já o Levante, também da La Liga, anunciou a contratação do atacante espanhol Iker Losada, de 24 anos, e chega emprestado por uma temporada, proveniente do Real Betis. Lucas Coleocho foi emprestado ao espanhol até o fim dessa temporada. O atacante italiano de apenas 20 anos pertence ao Burnley. Já o Villarreal anunciou a contratação do defensor português Renato Veiga, de 22 anos. Ele assinou até o meio de 2032. Para tê-lo, o submarino amarelo pagou 24 milhões e meio de euros e pode pagar mais uma quantia em bonificações ao Chelsea. Douglas Luiz está de volta à Premier League. O volante brasileiro de 27 anos chega emprestado por uma temporada junto à Juventus da Itália. Após isso, o time inglês tem uma obrigação de compra fixada em cerca de 30 milhões de euros. E aí, será que Douglas Luiz retomará o seu bom futebol, como foi nos tempos de Aston Villa? Comente aí. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de eu falar de negociações e especulações do mercado. Aí galera, só destacando que eu estou com uma forte gripe e até hoje pela manhã eu acordei sem voz. Mas enfim, estou me esforçando ao máximo para trazer um conteúdo de qualidade aqui para vocês. Então caso vocês não entendam alguma notícia ou alguma pronúncia, já deixa aqui nos comentários. Só para terem uma ideia, eu tenho que praticamente gritar para conseguir falar aqui para vocês. Mas enfim, bora logo seguir com o vídeo de hoje. O técnico Renato Paiva do Fortaleza tomou uma decisão bem importante após a eliminação na Copa Libertadores e afastou os seguintes jogadores do elenco: o atacante Daverson, o volante Zé Wellison e ainda o goleiro Magrão. Segundo apurado pelo site Globo Esporte, eles seguirão treinando então com o elenco, porém não serão mais relacionados a partidas da equipe. Inclusive, diante do Mirassol neste domingo na Arena Castelão, para a Série A do Campeonato Brasileiro, os jogadores estão de fora. Veremos então se até o fim da janela esses nomes então podem deixar o Fortaleza. E o Fluminense recusou uma proposta do Shakhtar Donetsk
na casa de 7 milhões de euros, ou cerca de 44 milhões de reais, pelo jovem meia Isaac de apenas 18 anos, foi o que revelou o site Globo Esporte. A expectativa é que uma nova e maior proposta seja apresentada nos próximos dias pelo time ucraniano. O jovem não tem muito espaço no time profissional do Fluminense, por isso, quem sabe, pode ser vendido. E segundo informações do jornalista Fábio Vargas, o meia Christian Eriksen, de 33 anos, foi oferecido nos últimos dias ao Grêmio. O dinamarquês está livre no mercado após não renovar com o Manchester United e a colega de Martin Braithwaite na seleção do seu país. Inclusive, o atacante estaria ajudando numa eventual negociação. Consolidado na Europa, Eriksen já passou por grandes equipes, como Ajax, Tottenham, Inter de Milão e entre outras equipes, sendo que no futebol inglês ele não teve tanto destaque com a camisa do Manchester United. Bom, até o momento então o Grêmio não apresentou nenhuma proposta pelo jogador, que tem investidas ainda do futebol saudita e também da MLS, mas até o momento não definiu onde vai jogar. E aí, torcedor gremista, aprova a chegada de mais um dinamarquês para o plantel? Comente aí. E o lateral direito Pablo Maffeo, do Mallorca da Espanha, está na mira do Atlético Mineiro para a sequência dessa temporada. Segundo o jornal espanhol Carrusel Deportivo, o Galo ofereceu cerca de 4 milhões de euros, ou cerca de 25 milhões de reais na cotação atual, pelo argentino. Já segundo confirmado pelo site Globo Esporte, o Galo realmente procurou o jogador e tenta contratá-lo agora. Nesta janela, o argentino de 28 anos chegou a negociar com o Nottingham Forest, porém o time inglês e o time espanhol não chegaram a um acordo na parte econômica. Mesmo assim, Pablo Maffeo segue sendo visto como negociável, e quem sabe agora pode disputar o Campeonato Brasileiro. O Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos tem interesse na contratação do técnico Leonardo Jardim, pelo menos foi o que apurou o jornal português Record. Hoje o técnico português tem contrato com o Cruzeiro até o fim do ano que vem, e nesta temporada faz um grande trabalho. Procurado pelo site Globo Esporte, o empresário do técnico disse que não pode comentar sobre o assunto. Contratação fechada. O meio-campista Andy Diouf, de apenas 22 anos, acertou um contrato de 5 temporadas com a Inter de Milão da Itália e será anunciado muito em breve. Segundo informações divulgadas pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o francês custará cerca de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bonificações proveniente do Lens da França. Agora então ele faz os exames médicos e na sequência assina o contrato. Ainda na Itália, o Milan tem interesse na contratação do jovem atacante Ryan, que pertence ao Vasco da Gama e que inclusive tem se consolidado com o técnico Fernando Diniz nesta temporada. Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o jogador de apenas 18 anos é apenas monitorado pelo Milan neste momento, que vê ele como eventual substituto para o atacante Chukwueze, que pode ser vendido até o fim dessa janela. Caso então for negociado, o time italiano pode avançar com uma proposta ao Cruz Maltino. Até o momento então não há nenhuma tratativa em andamento, muito menos propostas. A Roma, também da Itália, é outro time que monitora o atacante do Vasco da Gama. E o Barcelona está de olho em uma jovem promessa do Palmeiras. Trata-se do zagueiro Luis Benedetti, de apenas 19 anos. Pelo menos foi o que revelou o jornal catalão Sport. O jovem tem sido associado também ao Napoli e Arsenal, mas até o momento não recebeu nenhuma oferta oficial. Revelado nas categorias de base do Verdão, o jogador tem pouco espaço no time profissional, mesmo assim já chama a atenção do velho continente, inclusive pela sua boa estatura, já que ele tem quase 2 metros de altura. Mais uma grande promessa do Palmeiras, que em breve deve ser vendido para um grande clube da Europa. O Fenerbahçe da Turquia é mais um time interessado na contratação do atacante Antony, de 25 anos, que pertence ao Manchester United, e o time turco tem um forte desejo de contratá-lo agora. A ideia seria avançar com uma proposta em definitiva pelo jogador, diferente dos demais interessados, e a ideia do Fenerbahçe é oferecer algo na casa de 45 milhões de euros, valor que é o esperado pelo time inglês para vendê-lo em definitivo agora. Entretanto, resta convencer ainda o brasileiro, que por hora não teria planos de jogar na Turquia, visto que ele tem outros interessados na Europa e avalia então o melhor cenário para ele. Um retorno ao Real Betis da Espanha, onde ele se destacou na segunda metade da última temporada, seria sua grande prioridade neste momento, mas o time espanhol tenta inicialmente um empréstimo, algo então que o time inglês não teria planos de ceder. O interesse do time turco foi revelado pelo jornalista Bruno Andrade, do site All Sport. Segundo informações do jornalista inglês Ben Jacobs, o Manchester United tem interesse no volante Angelo Stiller para reforçar o meio de campo ainda nesta temporada. A fonte destaca ainda que o Manchester United teria 6 nomes em pauta para reforçar o setor e deve contratar então pelo menos um nome, sendo Carlos Baleba do Brighton a grande prioridade neste momento. Porém, até então o time inglês não conseguiu avançar e busca novas alternativas no mercado. Bom, sobre então o alemão de 24 anos, o nome é debatido internamente no Manchester United e até o momento não há nada avançado, apenas o interesse. Angelo Stiller tem mais 3 anos de contrato com o Stuttgart da Alemanha e um valor de mercado na casa de 45 milhões de euros. Recentemente ele foi especulado em outras equipes, como o Liverpool e também o Real Madrid, mas até o momento nesta janela ele não recebeu nenhuma proposta oficial. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já fortalece com o seu like e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Não esqueça de comentar a sua opinião, que desse modo podemos trocar uma ideia. E muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu desejo a todos um ótimo e abençoado final de semana
e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço!